Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite a todos. Vamos fazer o estudo do Livro dos Espíritos. Na sua questão 118, onde Allan Kardec pergunta aos espíritos: podem os espíritos degenerar? Ou seja, retroagir na posição evolutiva na qual eles se encontram? E os espíritos respondem: não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrógrada. E isso a gente poderia ver na questão 115, que é interessante para dar base e fundamento para a resposta que os Espíritos nos deu, que o Espírito não pode degenerar, em que também Allan Kardec perguntava se os Espíritos foram criados bons ou maus. E a resposta é que Deus criou todos os Espíritos simples e ignorantes. E a cada um deu uma determinada missão, com o fim de esclarecê-los e o de os fazer chegar progressivamente à perfeição e pelo conhecimento da verdade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, o Espírito adquire os conhecimentos. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa. Outros só suportam murmurando, e pela falta que desse modo incorre, permanece afastado da perfeição. Para a doutrina espírita, os seres vivos, inclusive a humanidade, essa evolução ocorre em dois planos: o plano físico e o plano espiritual. Os caracteres biológicos, visíveis e invisíveis, que a gente fala dentro da matéria e do plano espiritual, decorre da alteração do perispírito de cada ser pelo processo evolutivo. Dessa forma, para o princípio inteligente se transformar em espírito, foi preciso percorrer uma longa caminhada. É uma jornada evolutiva nos reinos inferiores da natureza e em ambos os planos da vida, o material e o espiritual, até obter a humanização, transformando-se em um ser dotado de razão e o livre-arbítrio, que é justamente a fase humana. Mas, dentro da doutrina espírita, o espírito jamais retrocede na viagem da evolução. No entanto, muitas vezes, embora ele não perca a essência dos tesouros adquiridos no campo da inteligência, o viajor da imortalidade é compelido a paradas necessárias para o justo refazimento, sempre que moralmente se envolva em compromissos escusos de erros perante a justiça da vida. Semelhante imperativo da regeneração na senda do progresso determina a dificuldade e inibições no plano da forma, em que somos habitualmente internados, para essa ou aquela reparação desses erros no plano físico. É assim que a gente vê um malfeitor genial, inteligente, não obstante trazer consigo todo o acervo da própria cultura devidamente arquivado no seu espírito, volta a um corpo enfermiço, quase sempre para sanar os desequilíbrios que se fez o empreiteiro da delinquência. E é ainda aí que todos nós, apesar de conservarmos intacto em termos da evolução, naquilo que nós adquirimos adentro do cérebro e do coração, os nossos valores íntimos, sem quebra de qualquer recursos que possuímos, padecemos na Terra a incursão de moléstias difíceis para podermos, através deste sofrimento, melhorar a nossa evolução, resgatar os nossos débitos.
E esses erros conscientemente cometidos no pretérito, né, próximo ou remoto, perante a lei, né, de amor que nos governa os caminhos, é que exige essa reparação. Se lembrarmos, né, que um presidiário, por trás das grades, que muitas vezes, né, a prisão, o sofrimento, né, a dor do cárcere desfigura o semblante, apesar de infligir dores e sofrimento ao corpo físico, ele não perde a riqueza das instruções ou do ideal, da sensibilidade ou da memória, não obstante indicada a sentença que o segrega ao resgate preciso. Sabendo que cada um de nós é o arquiteto do próprio destino, nós, dentro do serviço incessante do bem, porque o bem é um degrau, né, para a ascensão, para a nossa evolução, e é uma forma, né, de arrebatarmos ao império da sombra para a ascensão à luz. Se remontarmos, né, se a gente vê dentro da história a origem da raça atual, nós simbolizamos na pessoa de Adão, e encontraremos, né, os caracteres de uma geração de espíritos que foram expulsos de outros mundos, exilado por razões semelhantes às da Terra, já povoado por homens primitivos e mergulhados na ignorância e na barba, e que tais exilados tinham por missão fazer os habitantes da Terra progredir, trazendo para o seu meio as luzes de uma inteligência já desenvolvida. Então, se nós notarmos que esses espíritos foram degradados de um planeta já evoluído, bastante, né, aprimorado, essa lenda, né, do paraíso perdido, nós veremos que eles trouxeram a bagagem adquirida através, né, da evolução que eles tiveram no planeta, né, de origem deles. Eles adquiriram então essa inteligência, os sentimentos, os valores que eles já haviam adquirido, eles trouxeram essa bagagem com eles. Eles não a perderam, porque o espírito não retrógrada na sua evolução. É por isso que no Velho Testamento, né, que a gente nota, né, que está escrito lá que do suor do seu rosto comerá o teu pão. Ou seja, através do trabalho, do sofrimento, eles deveriam resgatar, através desses castigos, do sofrimento que a Terra lhes impunha, a evolução perdida. E se nós notarmos que a nossa caminhada rumo à evolução é constante e realmente permanente, persistentemente, nós caminhamos, né, para frente, nós vemos uma poesia de Casimiro Cunha bastante sugestiva, em que ele nos fala, né? O título da poesia é Sempre Adiante. Se caístes, não recues, nem te lamentes em vão. O erro, frequentemente, é necessário a lição. Não te acolhas à fraqueza, desânimo nada faz. Ergue-te e segue pensando na força de que és capaz. Então, nós, através da evolução em que estamos todos envolvidos nessa grande jornada, nós deveremos aproveitar as nossas quedas como lições para o resgate de nossos erros, através do que a vida nos impõe, e caminhar sempre com o pensamento voltado ao alto, para encontrarmos forças para fazer sempre mais e melhor, resgatando os nossos erros. E fica aí então a resposta, que o Espírito, mesmo através dos erros escabrosos que ele venha a cometer, ele jamais retrógrada na sua evolução. Obrigado e tenha uma boa noite a todos.